Oi, pessoal. Essa apresentação se refere ao texto Avaliação em Debate. Estamos chegando aí no final dos textos previstos, né, para discussão na disciplina. E este é um texto que entra na temática da interseção entre currículo e avaliação. Eu trago para vocês um texto aqui que é da professora Lucila Santos, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é uma pessoa do campo do currículo, como ela mesma se apresenta no texto, ela não está ligada ao campo da avaliação. E ela faz essa fala que resulta no texto num evento de avaliação, então, com uma porção de profissionais que debatem a temática da avaliação e ela lá fazendo uma discussão sobre currículo. Sendo alguém que se preocupa com a discussão de currículo, ela faz uma crítica bastante forte ao que ela denomina de cultura de avaliação ou cultura da avaliação. Uma certa lógica que tomou conta do campo educacional, especialmente da segunda metade da década de 90 para agora. E ela vai trazendo os riscos de se assumir essa lógica com tanta força como a gente vem assistindo já há bastante tempo. Então, eu vou trazer aqui poucos apontamentos, acho que o texto como ele é um texto que resulta de uma apresentação, ele tem uma característica de ser, na minha opinião, mais claro, né? Ele tem uma construção que flui melhor, me parece. Então, não tem muita coisa para trazer de novo a respeito do texto, para além do que ela já traz, né? E vou mesmo destacar algumas coisas que me parecem mais pertinentes, mais importantes para essa questão. Bom, ela traz alguns argumentos centrais no texto, que, primeiro de tudo, acho que está no centro da crítica que ela faz ao debate e aos colegas que estão com ela no evento, que é a ideia de que essa avaliação pode ser tomada segundo duas lógicas aí. Uma lógica da avaliação em si, que é mais voltada para a performance, para o resultado ou para o final do processo de ensino. Então você ignora o processo e olha direto para o resultado. Essa é uma lógica possível e é justamente a lógica que ela está questionando e criticando. E a outra lógica é a lógica da educação, que teria como foco na análise da avaliação o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser garantido para que o processo possa se desenvolver com qualidade e resultar em aprendizagens para todos. Então, ela fala que essa é uma escolha que tem sérias implicações, tanto sobre o trabalho da escola, quanto sobre o trabalho dos professores e o que se espera desses profissionais, e também, claro, sobre a formação dos alunos. Então, toda a crítica dela vai caminhando nesse sentido, dela se colocar no lugar de quem olha para a avaliação na lógica da educação e em defesa do que ela chama de uma justiça social, né? E uma crítica a quem olha para a avaliação segundo essa lógica mais da avaliação mesmo como resultado e não como processo. Bom, ela vai também, como argumento central, dizer que a política de avaliação atual, e isso já desde, como eu falei, final da década de 90, isso se acirra muito, essa política é baseada em ranqueamento e premiação. Ranqueamento de escolas, ranqueamento de estudantes, ranqueamento de todo mundo no sentido de colocar as pessoas em listagens de melhores resultados e especialmente premiar, bonificar aqueles que têm bons resultados. O que se faz com isso é fomentar a competição entre os sujeitos, tanto entre professores, que terão alunos melhor ou pior avaliados, entre os próprios alunos, entre as escolas. Essa competição ela caminha no sentido de incentivar a concorrência, a inveja, a cobiça, a vaidade, a culpa e se afasta muitíssimo de qualquer possibilidade de cooperação entre os sujeitos, de construção coletiva. Né? Então, joga tudo para o âmbito do indivíduo que compete, do indivíduo que busca resultados.
No campo educacional, ela vai dizer que as grandes questões estão girando em torno de que tipo de valores, que formas de conduta, que tipo de pessoas estão sendo formadas na e pela escola. Em outras palavras, ela está dizendo a educação é uma atividade intencional e o que precisa ser pensado é quais são as nossas intenções, o que a gente quer como formação. Será que essa lógica que fomenta competição, concorrência, inveja, cobiça, trapaça, será que essa é a lógica que deve ser pautar a intencionalidade da escola? E aí a grande preocupação dela é o sentido que a educação passa a ter nessa cultura da avaliação. O que ela está chamando de cultura da avaliação? Essa cultura que vai olhar para o fim dos processos, né, para tudo, ignorando o processo, olhando lá no final e dizendo as pessoas conseguem bons resultados ou não, conseguem bons resultados ou não porque dependem unicamente delas, porque competem, porque concorrem, porque querem que os outros se deem mal para que elas possam se dar bem. Então, tem sentido pautar a educação nessa lógica? É isso que essa autora está colocando. Bom, quais são as críticas que ela faz a essa cultura da avaliação? Primeiro, isso que eu acabo de dizer, que ela desloca o foco da discussão de avaliação dos processos para os produtos. Se eu não estou olhando para o processo de ensino e só para o resultado final, ou seja, o resultado de aprendizagem do aluno que vai ser quantificado numa prova, eu deixo de considerar todas as condições nas quais os processos são desenvolvidos, olho só para o resultado final e isso me ajuda a colocar a culpa dos maus resultados sobre os indivíduos, assim como dos bons resultados também. Só que isso, limitar toda a avaliação dessa situação ao resultado final, deixa de jogar luz sobre as características muito desiguais de desenvolvimento das práticas. Então, aquela ideia de uma boa prática de ensino é substituída pela performatividade, pela ideia de que você pode contar com uma performance brilhante dos sujeitos. Então, o que você vai buscar é a performance e não o desenvolvimento da boa prática. Quando você está buscando a performance, você não está muito se preocupando com os meios e as estratégias que você vai utilizar para chegar na performance. É justamente por isso que essa cultura intensifica a burla, assim, a trapaça. Né? Então, eu não vou cuidar de desenvolver uma boa prática, eu vou cuidar de, por exemplo, treinar os meus alunos para que eles consigam obter bons resultados. Então, eu sei que as provas focalizam determinado tipo de exercício, eu treino meus estudantes para que eles façam aquilo milhares de vezes, exaustivamente, até que eles possam conseguir ter, de repente, um bom resultado numa prova. Mas eu não cuido do processo de ensino. Eu tento descobrir o que vale, eu tento descobrir aquilo que está sendo valorizado e eu fomento junto aos meus alunos todo tipo de burla, todo tipo de trapaça para que eles cheguem a bons resultados. Inclusive, a possibilidade de eu não incentivar alguns alunos com mais dificuldades a participar das avaliações. Essa é uma estratégia de burla, né? Porque eu estou tentando esconder os problemas para garantir uma boa performance da minha turma ou dos meus estudantes ou da minha escola, tá? Essa é uma ideia de educação que está muito atrelada à ideia de desenvolvimento econômico, porque toda essa lógica ela é muito ligada à ideia, à perspectiva econômica, porque você tem uma ideia assim, bom, eu vou olhar o produto final para ver se os meus investimentos estão valendo a pena. É uma ideia muito interessante. Você pega o produto, olha e fala, puxa, está valendo a pena investir em educação. Só que se eu não olho para o processo, eu simplesmente posso estar ignorando, e estou certamente ignorando, o fato de que esses processos são muito desiguais. Eu não posso cobrar resultados bons em termos de notas nas avaliações
externas, né? Nós estamos falando aqui das avaliações de sistemas, das avaliações externas de grande escala, não posso cobrar que todo mundo tenha bons resultados se eu não garanto condições favoráveis para todos desenvolverem processos de ensino e de aprendizagem compatíveis com esses resultados. Então, eu focalizo só aquilo também que é mensurável. Então, de tudo aquilo que a escola faz, que é muita coisa, que está associado a diversas dimensões do desenvolvimento dos estudantes, eu vou olhar só para aquilo que pode ser medido numa prova. E aquilo vai ser o elemento que vai me dar a possibilidade de entender se a escola tem qualidade ou não, se o processo teve qualidade ou não, e se eu devo ou não continuar investindo na educação. Quer dizer, eu reduzo o currículo apenas àquilo que pode ser mensurado, e isso é empobrecer demais o que acontece na escola. Dessa forma, a autora vai dizer que a gente pode e deve discutir muito o que significam os resultados dos estudantes nas provas. E isso só pode ser feito se eu olhar para os processos. Caso contrário, eu estou ignorando toda uma construção histórica de desigualdades e culpando os indivíduos pelos resultados que eles atingem. Não pode se esquecer nisso também a dimensão política dos números, né? Tem todo esse incentivo a boas notas, porque as notas estão cada vez mais sendo utilizadas para comparar estudantes, para comparar escolas, para comparar países, para ranquear todo mundo e dizer onde é que se tem ou não uma boa educação, dentro desta lógica, dentro desta cultura da avaliação que precisa ser criticada. Só que aí isso não quer dizer de forma alguma que essa autora está falando que não é importante avaliar. Então, acho que esse é um ponto muito sensível do texto. É muito importante avaliar. Avaliar nos dá a possibilidade de compreender como é que o processo está caminhando, o que é que o processo de ensino está possibilitando para aqueles alunos reais. E, com base na análise que eu faço dos resultados dessas avaliações, eu tenho que poder refletir sobre o processo, identificar quais são os pontos que precisam de apoio, seja apoio estrutural, seja no sentido de investimento em estrutura física, e material e humana das escolas, seja também apoio no sentido de formação dos docentes, seja valorização desses docentes, seja apoio no sentido de entender melhor quem são esses alunos e o que eles sabem sobre o mundo. Todo tipo de apoio que eu preciso, a avaliação pode me dar elementos para identificar e tentar rever o processo de ensino, mas somente se eu tomar a avaliação como um elemento do currículo e não como o centro de todo o processo, como a cultura da avaliação acaba fazendo parecer que é, né? Então, o que essa autora está dizendo e que pode, segundo ela, ampliar muito as potencialidades da avaliação como uma dimensão do currículo é deslocar a avaliação da lógica empresarial, dessa lógica que fomenta competitividade, que fomenta o individualismo, e a gente deslocar isso para uma lógica educacional, procurando encaixar a avaliação naquela busca pelas condições para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de todos e todas na escola. Ou seja, colocar a avaliação em função de uma escola de qualidade para todos, na busca por uma condição mais justa de trabalho nas escolas, enfim, com todos os segmentos da população. Acho que essa é a questão, ou são as questões que eu considero mais importantes aí que a autora traz. Acho que não são grandes novidades, mas é interessante esse texto porque ele traz uma crítica às avaliações com base no campo do currículo. Então, ela vai falando dos impactos que essa cultura da avaliação tem sobre as definições curriculares. Então, eu acho que esse é o convite que eu gostaria de fazer para vocês em relação à leitura deste texto. Procurem pensar nas críticas que ela faz, sempre lembrando que ela está falando do campo do currículo. Então, do que é que ela está tratando? Ela está tratando de
qual é o cidadão que se quer formar, o que a gente escolhe para ensinar para esse cidadão e o que é que a gente está valorizando como formação desse cidadão na escola, se a gente estiver trabalhando de acordo com uma cultura da avaliação. Qual é o movimento que a gente teria que fazer para se deslocar dessa cultura da avaliação e voltar a olhar para a avaliação como algo, como parte do processo curricular. Tá bom, gente? Acho que era isso. Obrigada e até a próxima.